Milionário muda destino de Dona Maria, de catadora a empresária de sucesso. A Vila Madalena, em São Paulo, fervilhava como sempre. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Dona Maria, a guerreira da reciclagem, a mulher que tirava sustento do lixo com a força de 1000 homens, não estava lá, empurrando seu carrinho fiel. Cadê a Dona Maria? Ninguém sabia. Mistério! De repente a fofoca explodiu. Ricardo Albuquerque, o magnata da tecnologia que tinha se mudado para o pedaço, o cara que vivia isolado na cobertura, apareceu com a Dona Maria. Juntos. E não era só isso. Estavam entrando na padoca do seu Zé. E boatos diziam que era para um café que ia mudar tudo. Que estava rolando? A Dona Maria, toda desconfiada, com o rosto queimado de sol e as mãos que pareciam lixa, sentou na mesa. Ricardo, o cara que podia comprar a padaria inteira, parecia nervoso. Falava de oportunidade, de futuro, de tirar o Pedrinho, o neto da Dona Maria, daquela vida sofrida. O seu Zé, de dentro do balcão, espiava tudo, curioso. A verdade é que a Dona Maria já tinha ouvido tanta promessa furada. Mas tinha algo diferente no olhar do Ricardo. Sinceridade? Desespero? Ninguém sabia. Horas depois, a notícia se espalhou como rastrilho de pólvora. Dona Maria e Ricardo iriam montar uma cooperativa de reciclagem. Um galpão abandonado, perto do beco do Batman, seria o QG. Ricardo bancando tudo. Dona Maria no comando. A Vila Madalena não acreditava. Será que era verdade? Será que a vida daquela mulher ia mudar mesmo? E o que o Ricardo, um cara tão rico e poderoso, queria com tudo isso? Ah, e tinha mais. O filho do Ricardo, o tal de Lucas, um playboy que vivia na Europa, estava voltando para o Brasil. E diziam que ele não era flor que se cheire. Que treta! No meio dessa reviravolta, um bilhete anônimo apareceu na porta do galpão. Uma ameaça? Uma brincadeira de mau gosto? Fica esperta, Maria. Nem tudo que reluz é ouro. Medo. Quem teria coragem de intimidar a Dona Maria? E por quê? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A Dona Maria pegou o bilhete, a mão tremendo. Abriu, devagar como quem abre uma ferida. A letra era feia, rabiscada, quase ilegível. Mas as palavras... Fica esperta, Maria. Nem tudo que reluz é ouro. Medo. Um frio na barriga. Aqueles que a gente sente quando sabe que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Quem? Por quê? Será que era alguém com inveja? Alguém que não queria ver a Dona Maria sair da pindaíba? Ela olhou para o galpão.
Aquela construção velha, cheia de teias de aranha, mas que agora, com a ajuda do Ricardo, ia virar um lugar de esperança. Um lugar para ela, pro Pedrinho, para tanta gente da Vila Madalena que precisava de uma chance. De repente, um barulho, um carro parando na frente do galpão. Um carrão preto, daqueles que a gente só vê em filme. E quem sai do carro? O tal do Lucas, o filho playboy do Ricardo. O cara era todo metido, cabelo penteado, roupa de marca. Cara de quem nunca pegou num saco de lixo na vida. Olhou para Dona Maria com um nojo, como se ela fosse uma barata. Então você é a famosa Dona Maria, disse ele, com um sorriso falso que dava até calafrio. Meu pai tem cada ideia. Acha mesmo que isso aqui vai dar certo? A Dona Maria não respondeu. Ficou ali, encarando o playboy, sentindo que alguma coisa muito errada estava acontecendo. O Lucas deu uma olhada para o galpão, fez uma careta de nojo e entrou. A Dona Maria ficou ali, plantada, sentindo o coração batendo forte. Nem tudo que reluz é ouro. A frase do bilhete não saía da cabeça dela. No dia seguinte, a Vila Madalena acordou com uma bomba. O Ricardo Albuquerque, o magnata da tecnologia, tinha sido preso, acusado de desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro, corrupção, um monte de coisa feia. A notícia se espalhou mais rápido que fofoca de vizinha. O seu Zé, da padoca, quase engasgou com o café. A Dona Maria desabou. Como assim? O Ricardo, o cara que estava ajudando ela, o cara que parecia tão sincero, era um bandido. Mas a bomba maior ainda estava por vir. No meio da confusão, a polícia encontrou um documento na casa do Ricardo. Um documento que revelava a verdade por trás de toda aquela história. A Dona Maria não era só uma catadora de lixo que tinha ganhado uma chance. Ela era a mãe do Lucas. A mãe que ele tinha abandonado quando era criança. A mãe que ele nunca quis reconhecer. O Ricardo tinha descoberto a verdade e, atormentado pela culpa, tinha resolvido ajudar a Dona Maria. Mas não por bondade, para tentar comprar o perdão dela, para esconder a sujeira dele debaixo do tapete. E o Lucas sabia de tudo, por isso o nojo, o desprezo. Ele não queria que ninguém descobrisse que ele, o playboy rico e famoso, tinha uma mãe catadora de lixo. A Vila Madalena inteira ficou em choque. Ninguém conseguia acreditar. A história da Dona Maria tinha virado um novelão mexicano da pior espécie. Mas a história não acaba aí. No meio dessa confusão toda, o Pedrinho, o neto da Dona Maria, sumiu. Ninguém sabe onde ele está. Será que o Lucas fez alguma coisa com ele? Será que ele queria se vingar da avó? A Dona Maria, que já tinha sofrido tanto na vida, agora tinha mais um motivo para chorar. E um mistério ainda maior para resolver. Onde está o Pedrinho? A Dona Maria, que já tinha sofrido tanto na vida, agora tinha mais um motivo para chorar. E um mistério ainda maior para resolver. Onde está o Pedrinho? Ela correu para fora do galpão desesperada. Pedrinho, Pedrinho! A voz dela ecoava na Vila Madalena, mas só o silêncio respondia. O seu Zé, da padoca, vendo o desespero da Dona Maria, saiu correndo para ajudar. Calma, Maria. Vamos achar o Pedrinho. Calma. Mas como ter calma numa hora dessas? O neto, a razão da vida dela, sumido. E o Ricardo, um bandido. E o Lucas, aquele cara sinistro. De repente, uma sirene. Uma viatura da polícia parou na frente do galpão. 2 policiais saíram do carro, sérios. Dona Maria,
Precisamos que a senhora venha conosco, disse um dos policiais. Precisamos que a senhora faça um reconhecimento. Reconhecimento? De quê? O coração da Dona Maria disparou. Será que... Não, não podia ser. Na delegacia, o delegado esperava. Um cara gordo, suando, com cara de poucos amigos. Dona Maria, encontramos um corpo, disse o delegado, sem rodeios. Precisamos que a senhora veja se é o seu neto. Um corpo? A Dona Maria sentiu as pernas bambearem. Desabou numa cadeira. Não, não podia ser o Pedrinho. Levaram ela para uma sala fria. Com uma luz forte, uma maca no meio da sala e um lençol branco cobrindo alguma coisa. O delegado puxou o lençol. A Dona Maria fechou os olhos com força. Não queria ver. Não podia ver. Dona Maria, por favor, insistiu o delegado. Precisamos da sua ajuda. Ela abriu os olhos tremendo e viu um corpo pequeno, magrinho, com as mesmas roupas que o Pedrinho usava ontem. O rosto machucado e irreconhecível. A Dona Maria gritou. Um grito de dor, de desespero, de revolta. O Pedrinho, o netinho dela, morto. Mas no meio daquele horror, uma coisa chamou a atenção da Dona Maria. Uma coisa que fez o sangue dela gelar. Uma pulseirinha no braço do corpo. Uma pulseirinha de prata com o nome Lucas gravado. Uma pulseirinha que a Dona Maria tinha dado pro Lucas quando ele era pequeno. Como assim? O que a pulseirinha do Lucas estava fazendo no braço do Pedrinho? De repente, tudo fez sentido na cabeça da Dona Maria. O ódio do Lucas, o desprezo. A pulseirinha. O Lucas, ele tinha matado o Pedrinho para se vingar da avó. Ele impediu que a verdade viesse à tona. A Dona Maria se levantou, furiosa. Foi o Lucas. Ele matou o meu neto. O delegado olhou para ela desconfiado. Dona Maria, a senhora está acusando o filho do Ricardo Albuquerque? Tem provas? Provas? A Dona Maria não tinha provas, mas tinha certeza. A certeza de uma mãe, de uma avó, que sabia que o Lucas era o culpado. Mas a reviravolta estava apenas começando. Naquele exato momento, a porta da delegacia se abriu com um estrondo. E quem entrou? O Pedrinho, vivo, sorrindo. A Dona Maria não acreditou no que via. O Pedrinho, ali, inteiro. Mas e o corpo? Na sala? Quem era? O Pedrinho correu pro abraço da avó. Vó, que bom que te encontrei. O cara me pegou, me levou para um lugar estranho, mas eu consegui fugir. Um cara pegou ele? Que cara? Onde ele levou? A Dona Maria estava confusa, atordoada. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O Pedrinho apontou para um canto da delegacia. Vó, foi aquele moço ali que me ajudou a fugir. E quem estava ali, parado no canto, com um sorriso tímido no rosto? O Ricardo Albuquerque. Mas ele não estava preso? Não estava sendo acusado de crimes? O que estava acontecendo? Mas ele não estava preso? Não estava sendo acusado de crimes? O que estava acontecendo? O Ricardo sorriu, um sorriso meio sem graça, meio aliviado. Dona Maria, a verdade é que eu nunca fui preso. Foi tudo um teatro. Precisávamos atrair o verdadeiro criminoso. Teatro? Atrair criminoso? A Dona Maria não estava entendendo mais nada. Parecia que tinha entrado num filme de espionagem barato. Mas quem é o criminoso? E por que o Pedrinho sumiu? Perguntou ela, com a voz tremendo. O Ricardo respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para falar. Dona Maria, o criminoso é o Lucas. A Dona Maria arregalou os olhos. O Lucas? Mas por quê? Ele sempre soube de tudo, Dona Maria. Desde que eu descobri que você era a mãe dele, ele ficou furioso. Não queria que ninguém soubesse da verdade. E ele sempre foi ambicioso, obcecado por dinheiro. Ele me chantageava.
Ameaçava revelar meus negócios sujos se eu não desse tudo para ele. O Ricardo continuou, a voz embargada. Eu tentei protegê-lo, Dona Maria. Eu juro que tentei. Mas ele foi longe demais. Ele armou tudo para me incriminar, para ficar com a minha fortuna. E ele sequestrou o Pedrinho para se vingar de você. A Dona Maria sentiu um ódio tão grande, tão forte, que quase a consumiu por dentro. O Lucas, aquele monstro. De repente, um grito agudo, desesperado, vindo da sala ao lado. Era o delegado. Todo mundo correu para ver o que estava acontecendo. E o que viram era de gelar a alma. O Lucas estava lá, algemado, com um revólver na mão. Apontava a arma para a cabeça do delegado. Ninguém se mexe, gritou ele com os olhos vermelhos de ódio. Eu vou acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. O Ricardo tentou se aproximar, mas o Lucas apontou a arma para ele. Fica longe de mim, seu velho nojento. Você arruinou a minha vida. A Dona Maria ficou paralisada, sem saber o que fazer. O Pedrinho se agarrou às pernas dela, tremendo de medo. De repente, um estrondo. Um tiro. Mas não foi o Lucas quem atirou. Foi o Pedrinho. O menino tinha pegado a arma que um dos policiais tinha deixado cair no chão e atirado no Lucas. O Lucas cambaleou, soltou a arma e caiu no chão, agonizando. A Dona Maria correu para socorrer o neto. Pedrinho, meu Deus! O que você fez? O Pedrinho olhou para a avó com os olhos cheios de lágrimas. Ele ia te machucar, vó. Eu não podia deixar. Naquele momento, a ficha caiu para Dona Maria. O Pedrinho, ele não era um menino normal. Ele era diferente. Ela olhou nos olhos do neto e viu uma escuridão, uma frieza que não combinava com a carinha de anjo. Um arrepio percorreu a espinha da Dona Maria. Quem era aquele menino? O que ele era capaz de fazer? Afinal, o Pedrinho tinha fugido do sequestro sem um arranhão. Ele tinha encontrado a arma no meio do caos, e ele tinha atirado no Lucas com uma precisão impressionante para uma criança. E no meio daquele caos, uma coisa ficou clara. O jogo tinha virado. A Dona Maria, que achava que estava protegendo o neto, percebeu que, na verdade, era ele quem estava no controle. E um medo paralisante tomou conta dela. Um medo de descobrir a verdade sobre o Pedrinho. Um medo de saber o que o futuro reservava. Porque naquele momento, a Dona Maria tinha certeza de uma coisa. A maior reviravolta da sua vida ainda estava por vir. E ela, no fundo, sabia que não ia gostar nada do que estava por vir. Naquele momento, a ficha caiu para Dona Maria. O Pedrinho, ele não era um menino normal. Ele era diferente. Ela olhou nos olhos do neto e viu uma escuridão. Uma frieza que não combinava com a carinha de anjo. Um arrepio percorreu a espinha da Dona Maria. Quem era aquele menino? O que ele era capaz de fazer? Afinal, o Pedrinho tinha fugido do sequestro sem um arranhão. Ele tinha encontrado a arma no meio do caos, e ele tinha atirado no Lucas com uma precisão impressionante para uma criança. E no meio daquele caos, uma coisa ficou clara. O jogo tinha virado. A Dona Maria, que achava que estava protegendo o neto, percebeu que, na verdade, era ele quem estava no controle. E um medo paralisante tomou conta dela. Um medo de descobrir a verdade sobre o Pedrinho. Um medo de saber o que o futuro reservava. Porque naquele momento, a Dona Maria tinha certeza de uma coisa. A maior reviravolta da sua vida ainda estava por vir. E ela, no fundo, sabia que não ia gostar nada do que estava por vir. A ambulância chegou. A polícia isolou a área. Um monte de gente curiosa se aglomerando, comentando, filmando com o celular. O caos total.
Enquanto os paramédicos levavam o Lucas, ainda vivo, mas desacordado, Dona Maria sentia um nó na garganta. Olhava para o Pedrinho, que parecia calmo demais, quase indiferente a tudo. Ricardo se aproximou, com a cara fechada. Maria, precisamos conversar. A verdade precisa vir à tona. Ela só conseguiu assentir, a voz presa. O delegado, suando frio, tentava entender o que tinha acontecido. O Pedrinho, o herói da história, tinha virado o centro das atenções, mas a Dona Maria não conseguia sentir orgulho. Só medo. Na sala do delegado, Ricardo começou a contar. Uma história antiga, cheia de segredos e mentiras. O Pedrinho, ele não é seu neto, Maria. Ele é meu filho. Dona Maria arregalou os olhos. Como assim? O mundo girou. Ela precisou se segurar na cadeira para não cair. Ricardo continuou, a voz embargada. Há muitos anos, eu tive um caso com sua filha, a Cláudia. Ela engravidou, mas não queria o bebê. Sumiu no mundo. Me deixou sozinho com a criança. Eu não tinha condições de criar o Pedrinho. Eu o deixei num orfanato. Dona Maria não conseguia acreditar. Sua filha Cláudia, a menina que ela tanto amava, tinha abandonado um filho. E o Pedrinho era neto dela, mas também filho do Ricardo. Que rolo! Eu sempre soube quem você era, Maria. Eu sempre te observei de longe. Quando a Cláudia morreu, eu senti que precisava fazer alguma coisa. Eu queria te ajudar, te proteger. E eu queria me aproximar do meu filho. Mas por que ele nunca contou a verdade? Por que toda essa armação? Eu tinha medo, Maria. Medo da sua reação, medo de perder o Pedrinho de novo. E eu sabia que o Lucas ia fazer de tudo para nos separar. De repente, a porta da sala se abriu. Era um policial. Delegado, temos notícias do Lucas. Ele acordou e quer falar com a Dona Maria. Dona Maria sentiu um frio na barriga. O que o Lucas queria com ela? Na sala do hospital, o Lucas estava pálido, com um monte de tubos ligados no corpo. Ele mal conseguia falar. Maria, ele sussurrou com a voz fraca. Eu sinto muito, por tudo. Dona Maria não disse nada. Esperou que ele continuasse. O Pedrinho, ele não é quem você pensa. Ele é perigoso. Ele tem algo de errado. Antes que Dona Maria pudesse perguntar o que ele queria dizer, o Lucas tossiu, cuspindo sangue. Seus olhos se fecharam. Os médicos correram para socorrê-lo, mas era tarde demais. O Lucas tinha morrido. Dona Maria saiu do hospital atordoada. As palavras do Lucas não saíam da sua cabeça. O Pedrinho, ele tem algo de errado. Ela olhou para o Pedrinho, que a esperava na porta do hospital, com um sorriso no rosto. Um sorriso que, de repente, pareceu sinistro. Quem era aquele menino? O que ele escondia? De repente, um carro preto parou na frente deles. A janela se abriu e um homem com um terno escuro acenou. Dona Maria, precisamos conversar sobre o Pedrinho. É urgente. Um medo gélido invadiu a alma da Dona Maria. Ela sabia, no fundo, que a sua vida nunca mais seria a mesma e que o pesadelo estava apenas começando. Dona Maria sentiu um medo gélido invadir a alma. Olhou para o Pedrinho, a carinha de anjo contrastando com a frieza que agora havia nos olhos dele. Algo ali não encaixava. Quem são vocês? Perguntou, a voz tremendo mais que vara verde. O cara do terno sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Trabalhamos numa, digamos, organização especial e estamos muito interessados no Pedrinho. Antes que Dona Maria pudesse responder, Ricardo se meteu na frente. Deixem ele em paz. O Pedrinho é só uma criança. O homem ignorou Ricardo
e continuou encarando Dona Maria. Sei que o que vou dizer pode parecer estranho, mas é a verdade. O Pedrinho não é um menino comum. Ele é um agente. Um agente? Que papo era esse? Dona Maria olhou para o Pedrinho, esperando uma reação, um sinal de que aquilo era loucura. Mas o Pedrinho continuava com a mesma cara de paisagem, como se estivessem falando do tempo. Agente de quê? Perguntou Ricardo, incrédulo. De uma organização que lida com, digamos, ameaças que o mundo não conhece, respondeu o homem. Ameaças que exigem habilidades especiais. Dona Maria sentiu o sangue gelar. Habilidades especiais? Aquilo explicava tanta coisa. A facilidade com que o Pedrinho tinha fugido do sequestro. A precisão com que tinha atirado no Lucas. A frieza no olhar. Não estou entendendo, disse Dona Maria, a voz quase sumindo. O Pedrinho treinado desde pequeno para isso, explicou o homem. Ele é um dos nossos melhores. Mas houve um problema. A memória dele foi apagada. Ele esqueceu quem era, o que fazia, e nós precisamos dele de volta. Apagada? Como assim apagada? Quem faria uma coisa dessas com uma criança? O Lucas sabia de tudo, continuou o homem. Ele descobriu a verdade sobre o Pedrinho e tentou usá-lo para se vingar do Ricardo. Mas o Pedrinho reagiu por instinto. Ele é programado para proteger aqueles que ama. Dona Maria olhou para o Pedrinho. Amava? Ele a amava? Ou tudo era parte de um programa? Precisamos levá-lo, disse o homem. Precisamos restaurar a memória dele. Ele precisa voltar a ser quem era. Dona Maria sentiu o coração se apertar. Levar o Pedrinho? Depois de tudo que tinham passado? Ela não podia deixar. Não, gritou ela. Ele fica comigo. Ele é meu neto. O homem suspirou. Dona Maria, entenda. O Pedrinho está em perigo. E o mundo também. Se ele não voltar a ser um agente, coisas terríveis podem acontecer. De repente o Pedrinho se mexeu. Pela primeira vez, desde que o homem tinha chegado, ele mostrou alguma reação. Olhou para Dona Maria com os olhos cheios de lágrimas. Vó, disse ele, a voz fraca. Eu estou confuso. Eu não sei quem eu sou. Dona Maria abraçou o Pedrinho com força. Você é meu neto, meu amor, e eu não vou deixar ninguém te levar. Mas do fundo, ela sabia que a decisão não era dela. O Pedrinho tinha um destino, um propósito que ela não podia controlar. De repente, uma luz forte. Um helicóptero surgiu no céu, jogando um facho de luz sobre eles. O homem sorriu. Eles vieram buscá-lo, disse ele. O Pedrinho se soltou do abraço da Dona Maria e caminhou em direção ao helicóptero, sem olhar para trás. Dona Maria caiu de joelhos, chorando. Viu o helicóptero decolar, levando o Pedrinho para longe, para um mundo que ela não conhecia, que ela não entendia. Ricardo se aproximou e a ajudou a se levantar. Maria, eu sinto muito. Eu não sabia de nada disso. Dona Maria olhou para ele com os olhos marejados. Você nunca sabe de nada, Ricardo. Nunca sabe a verdade. De repente, uma dor forte. Dona Maria cambaleou e caiu nos braços do Ricardo. Tudo ficou escuro. Quando acordou, estava num quarto de hospital. Ricardo estava sentado ao lado da cama, com a cara preocupada. O que aconteceu? Perguntou ela. Você desmaiou, respondeu Ricardo. Os médicos disseram que foi o estresse. Dona Maria se sentou na cama, sentindo um aperto no peito. Onde estava o Pedrinho? O que estava acontecendo? Ricardo, disse ela, a voz tremendo. Eu preciso saber a verdade. Quem é o Pedrinho? O que ele realmente é? Ricardo suspirou. Maria, eu vou te contar tudo, mas você precisa ser forte. A verdade é, o Pedrinho não é humano. Não humano? Como assim não humano?
O que o Ricardo estava querendo dizer? Que o Pedrinho era um ET? Um robô? O Pedrinho é... Ricardo fez uma pausa, como se estivesse juntando coragem. Ele é um clone meu. Um clone? Um clone do Ricardo? A Dona Maria sentiu que ia desmaiar de novo. Aquele pesadelo não ia acabar nunca. Não humano? Como assim não humano? O que o Ricardo estava querendo dizer? Que o Pedrinho era um ET? Um robô? O Pedrinho é... Ricardo fez uma pausa, como se estivesse juntando coragem. Maria, eu vou te contar tudo, mas você precisa ser forte. A verdade é, o Pedrinho não é humano. O Pedrinho é... Ricardo fez uma pausa, como se estivesse juntando coragem. Maria, eu vou te contar tudo, mas você precisa ser forte. A verdade é, o Pedrinho é uma arma. Uma arma? Que tipo de arma? Um robô assassino? Um projeto secreto do governo? A cabeça da Dona Maria dava voltas. Desde que eu era jovem, eu sempre fui obcecado por tecnologia. Ricardo continuou, com a voz embargada. Eu queria criar algo que pudesse proteger o mundo de todas as ameaças. Algo invencível. Então eu comecei a trabalhar em segredo em um projeto ambicioso. Um projeto que envolvia engenharia genética, inteligência artificial e o meu próprio DNA. Ele fez outra pausa, olhando para Dona Maria com tristeza. Eu criei o Pedrinho em um laboratório. Ele é um clone meu, sim, mas ele também é muito mais que isso. Ele foi geneticamente modificado para ter habilidades sobre-humanas. Força, velocidade, inteligência. Tudo elevado ao máximo. Dona Maria estava em choque. Ela tinha criado um filho, perdido uma filha, e agora descobria que o neto era uma aberração científica, uma arma ambulante criada por um magnata maluco. Mas por que ele estava comigo? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Eu precisava testá-lo, respondeu Ricardo. Eu queria ver se ele era capaz de sentir emoções, de amar, de proteger. Eu queria ver se ele era mais do que uma máquina. Então, ela era uma cobaia. A vida dela, o amor dela, tudo tinha sido uma experiência. De repente, um barulho ensurdecedor. Uma explosão. O hospital inteiro tremeu. As luzes se apagaram. O chão estremeceu. O que foi isso? Gritou Dona Maria, apavorada. Ricardo correu para a janela. Eles nos encontraram, ele disse, com os olhos arregalados de terror. Eles estão aqui para pegar o Pedrinho. Eles quem? Quem estava atrás do Pedrinho? E por quê? De repente, a porta do quarto se abriu com um estrondo. Um homem alto, vestido de preto, com uma arma na mão, entrou no quarto. Ricardo Albuquerque, ele disse com a voz fria e metálica. Você tem algo que pertence a nós. Ricardo se colocou na frente de Dona Maria, tentando protegê-la. Ele está seguro. Não vou deixar você levá-lo. O homem riu, uma risada cruel e sem emoção. Você não tem escolha. Ou você nos entrega o Pedrinho, ou todos morrem. De repente, um som estridente, um alarme. As luzes de emergência se acenderam, piscando em vermelho. Ricardo olhou para Dona Maria, com os olhos cheios de desespero. Fuja! Salve-se! Mas Dona Maria não conseguia se mexer. Estava paralisada pelo medo. De repente, uma sombra. Alguém pulou pela janela, caindo dentro do quarto. Era o Pedrinho. Ele estava diferente. Os olhos brilhando com uma luz estranha, o corpo tenso, pronto para a batalha. Ele não era mais o garotinho assustado que ela conhecia. Ele era uma máquina de guerra. Eles não vão te machucar, vó.
Ele disse com uma voz fria e calculada. Eu não vou deixar. E antes que Dona Maria pudesse dizer qualquer coisa, o Pedrinho atacou. Com uma velocidade e força inacreditáveis, ele derrubou o homem de preto, desarmando-o em segundos. Mas, de repente, algo aconteceu. Algo que Dona Maria nunca poderia ter previsto em seus mais loucos pesadelos. O Pedrinho se virou para ela e sorriu. Um sorriso frio, cruel, assustador. Você sempre foi uma tola, vó, ele disse. Pensando que eu me importava com você, pensando que eu era seu neto. Dona Maria sentiu o sangue gelar nas veias. O que estava acontecendo? Eu nunca fui seu neto, continuou o Pedrinho. Eu sou a arma perfeita. E agora eu vou mostrar para o mundo o que eu sou capaz de fazer. E antes que Dona Maria pudesse reagir, o Pedrinho levantou a arma, apontou para ela e puxou o gatilho. Dona Maria sentiu o sangue gelar nas veias. O que estava acontecendo? Eu nunca fui seu neto, continuou o Pedrinho. Eu sou a arma perfeita. E agora eu vou mostrar para o mundo o que eu sou capaz de fazer. E antes que Dona Maria pudesse reagir, o Pedrinho levantou a arma, apontou para ela e puxou o gatilho. Um estampido seco, o mundo girou. Uma dor lancinante no peito. Dona Maria caiu sem fôlego, sentindo a vida escorrer. Mas nada. Ela abriu os olhos. O Pedrinho estava ali, parado, com a arma na mão. Mas ele não. Tinha atirado nela. Tinha atirado no Ricardo. O Ricardo caiu no chão com um buraco enorme no peito. O sangue jorrava, manchando o chão de vermelho. Ricardo! Gritou Dona Maria, desesperada. O Pedrinho riu, uma risada fria, calculista, que dava arrepios. Ele era um obstáculo, precisava ser eliminado. Dona Maria não conseguia entender. Por que o Pedrinho tinha atirado no Ricardo? O que estava acontecendo ali? De repente, o corpo do Ricardo começou a mudar. A pele enrugando, os cabelos caindo, o corpo encolhendo. Em questão de segundos, o Ricardo se transformou numa senhora idosa. Dona Maria arregalou os olhos, horrorizada. Quem era aquela senhora? Onde estava o Ricardo? Surpresa, Maria, disse a senhora, com uma voz rouca e familiar. Sentiu minha falta? Dona Maria reconheceu a voz. Era a Cláudia, a sua filha, que ela achava que estava morta. Cláudia? Gritou Dona Maria, em choque. Mas como? Eu nunca morri, mamãe, respondeu Cláudia, com um sorriso cruel. Eu apenas fingi. Ela se levantou com dificuldade, mas com uma determinação assustadora. Eu sempre soube do projeto do Ricardo. Eu sabia que ele estava criando uma arma. E eu sabia que ele ia me usar para isso. Ela olhou para o Pedrinho com um olhar de puro ódio. Eu criei você, meu filho. Mas eu nunca te amei. Você é apenas uma ferramenta. Uma ferramenta para minha vingança. Vingança? Vingança de quê? Dona Maria não entendia mais nada. A sua vida tinha virado um filme de terror da pior espécie. Eu vou destruir tudo o que o Ricardo construiu, continuou Cláudia. Eu vou mostrar para o mundo o que ele realmente é. E você, mamãe, você vai ser minha testemunha. De repente, Cláudia pegou a arma do Pedrinho e apontou para Dona Maria. Desculpe, mamãe, mas você sabe demais, e eu não posso correr o risco de você me denunciar. Dona Maria fechou os olhos, esperando o tiro. Mas o tiro não veio. Ela abriu os olhos e viu o Pedrinho. Ele tinha se colocado na frente dela, protegendo-a do tiro. Cláudia olhou para o Pedrinho com fúria. Como você ousa me desobedecer, meu filho? Eu te criei para ser leal a mim. O Pedrinho não respondeu. Apenas olhou para Dona Maria com um olhar de arrependimento. Eu sinto muito, vó, ele disse com a voz tremendo. Eu não queria que nada disso acontecesse.
E antes que Cláudia pudesse fazer qualquer coisa, o Pedrinho se virou para ela e a atacou. Dona Maria assistiu horrorizada enquanto o Pedrinho e a Cláudia lutavam. Era uma luta brutal, violenta, que parecia não ter fim. De repente, um grito. Cláudia caiu no chão, com um ferimento grave no peito. O Pedrinho estava de pé, com a arma na mão. Cláudia olhou para o Pedrinho com os olhos cheios de ódio. Eu te amaldiçoo, meu filho, ela disse com a voz fraca. Você nunca será feliz. E com um último suspiro, ela morreu. O Pedrinho ficou parado, olhando para o corpo da Cláudia, com os olhos cheios de lágrimas. Dona Maria se aproximou dele. Com cuidado. Pedrinho, ela disse, com a voz suave. Está tudo bem agora. O Pedrinho olhou para ela com um olhar perdido. Eu não sei quem eu sou, vó, ele disse. Eu não sei o que fazer. De repente, um clarão, uma luz forte invadiu o quarto. Dona Maria fechou os olhos, assustada. Quando abriu, o Pedrinho tinha sumido. Dona Maria estava sozinha no quarto, com o corpo da Cláudia estirado no chão. A sua vida tinha se transformado num inferno. Mas o pior ainda estava por vir. Na parede, rabiscado com sangue, uma mensagem. Ele voltará, e ele será seu fim. Na parede, rabiscado com sangue, uma mensagem. Ele voltará, e ele será seu fim. Um arrepio daqueles que sobe pela espinha e trava a garganta. Dona Maria olhou a frase, o sangue fresco, a letra trêmula. Quem tinha escrito aquilo? O Ricardo antes de virar a Cláudia? A Cláudia antes de virar pó? Ou Pedrinho? O silêncio no quarto era ensurdecedor. Só o bip irritante das máquinas mantinha Dona Maria conectada com a realidade. Uma realidade distorcida, bizarra, que parecia um filme de terror de baixo orçamento. De repente, um toque no ombro. Dona Maria deu um pulo. Era um policial com a cara de quem já viu de tudo nessa vida. Dona Maria, precisamos ir. A perícia precisa trabalhar aqui. Ela assentiu, sem forças para discutir. Saiu do quarto, amparada pelo policial. O corredor do hospital parecia um labirinto sem fim, cheio de fantasmas e lembranças dolorosas. Chegando na rua, uma surpresa. Uma multidão de jornalistas, câmeras, flashes, microfones. Todos querendo saber a história da catadora de lixo que virou alvo de clones, magnatas e sei lá mais o quê. Dona Maria se encolheu, tentando se esconder daquela avalanche de perguntas e flashes. Mas era impossível. Ela era a notícia do dia, a estrela de um show de horrores que não tinha roteiro nem final feliz. De repente, um carro preto parou bem na frente dela. A porta se abriu e um homem elegante, com um sorriso simpático, estendeu a mão. Dona Maria, eu sou o Dr. Armando. Sou advogado. Estou aqui para ajudá-la. Advogado? Dona Maria não sabia. Se ria ou se chorava. O que ela ia fazer com um advogado? Ela não tinha nada. Só um monte de problemas e um passado assombrado. Mas a verdade é que ela precisava de ajuda. Precisava de alguém que pudesse protegê-la, que pudesse explicar tudo aquilo, que pudesse dar um rumo para sua vida. Entrou no carro sem saber se estava fazendo a coisa certa. O Dr. Armando era gentil, atencioso. Parecia realmente preocupado com ela. Mas Dona Maria já tinha aprendido a não confiar em ninguém. Chegando no escritório do Dr. Armando, um luxo só. Salas amplas, quadros caros, móveis de design. Parecia outro mundo. O Dr. Armando a acomodou numa poltrona confortável e ofereceu um café. Dona Maria aceitou, precisando desesperadamente de um estímulo. Dona Maria, sei que tudo isso deve estar sendo muito difícil para a senhora.
começou o doutor Armando com a voz suave. Mas eu prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-la a superar essa situação. Dona Maria assentiu, com os olhos marejados. Eu só quero que isso tudo acabe, ela disse com a voz embargada. Eu só quero ter paz. Eu entendo, respondeu o doutor Armando. E eu vou lutar por isso. Mas para isso, preciso que a senhora me conte tudo o que aconteceu, desde o começo. Dona Maria respirou fundo e começou a falar. Contou sobre o lixo, sobre o Ricardo, sobre o Lucas, sobre o Pedrinho, sobre a Cláudia. Contou tudo sem omitir nada. O doutor Armando ouviu atentamente, sem interromper. Anotava tudo num bloco de notas, com uma caneta de ouro. Quando Dona Maria terminou, o doutor Armando ficou em silêncio por um longo tempo. Parecia processar todas as informações, tentando montar um quebra-cabeça impossível. De repente, ele se levantou e foi até a janela. Olhou para a cidade, com um olhar distante. Dona Maria, ele disse, com a voz grave, eu preciso lhe contar uma coisa. Algo que vai mudar tudo o que a senhora pensa sobre essa história. Dona Maria sentiu um frio na espinha. O que mais podia acontecer? Que segredo ainda estava escondido? O doutor Armando se virou para ela, com um olhar sombrio. O Pedrinho, ele não é uma arma criada pelo Ricardo. Ele é muito mais que isso. Ele fez uma pausa dramática. O Pedrinho, ele é o filho da senhora. O filho que a senhora abandonou há muitos anos. Dona Maria arregalou os olhos, incrédula. Não podia ser verdade. Era a maior loucura que ela já tinha ouvido na vida. Não, gritou ela, com a voz desesperada. Isso não é verdade. Eu nunca abandonei nenhum filho. O doutor Armando suspirou. Dona Maria, eu sei que é difícil de acreditar, mas eu tenho provas, tenho documentos, testemunhas. Tenho tudo o que preciso para provar que o Pedrinho é o seu filho. Ele se aproximou de Dona Maria e pegou a mão dela. Dona Maria, a senhora sofre de amnésia. A senhora esqueceu de um pedaço importante da sua vida. Esqueceu do seu filho. Dona Maria puxou a mão, horrorizada. Aquilo era demais. Ela não aguentava mais. Eu não acredito em você, gritou ela, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você está mentindo. Você está me usando. Ela se levantou e correu para a porta. Precisava sair dali. Precisava fugir daquela loucura. Mas, antes que ela pudesse alcançar a porta, o doutor Armando a agarrou pelo braço. Dona Maria, espere, ele disse, com a voz urgente. Eu preciso te mostrar uma coisa. Algo que vai te fazer lembrar. Ele a puxou de volta para a sala e a levou até uma grande tela que estava pendurada na parede. Apertou um botão e a tela se acendeu. Uma imagem apareceu na tela. Uma foto antiga, em preto e branco. Dona Maria olhou a foto e sentiu o coração parar. Reconheceu a mulher na foto. Era ela. Mais jovem, mais bonita, mais feliz. E no colo dela, um bebê. Um bebê com os mesmos olhos, o mesmo sorriso, a mesma carinha do Pedrinho. Dona Maria caiu de joelhos, com as mãos no rosto. As lembranças começaram a voltar, invadindo sua mente como uma avalanche. Lembrou do parto, da dor, da alegria. Lembrou do rostinho do bebê, do cheiro do leite, do som do choro. Lembrou do dia em que o abandonou. Abandonou o seu filho. Abandonou o Pedrinho. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, lavando a sua alma. Ela era uma monstra, uma mãe desnaturada. De repente, um estrondo. A porta do escritório foi arrombada. Um homem alto, forte, com uma arma na mão, invadiu a sala. Doutor Armando! Gritou o homem com a voz furiosa. Você vai pagar pelo que fez.
O doutor Armando se virou para o homem com um sorriso irônico. Veio me buscar, Rodrigo? Achou que ia escapar? Rodrigo? Quem era Rodrigo? O que estava acontecendo ali? De repente, o homem apontou a arma para o doutor Armando e puxou o gatilho. Um tiro. O doutor Armando caiu no chão, com um buraco enorme no peito. Dona Maria gritou, apavorada. O homem se virou para ela com um olhar ameaçador. Você é a próxima, Maria, ele disse, com a voz fria. E antes que Dona Maria pudesse fazer qualquer coisa, o homem atirou. Mas, de repente, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. O corpo do doutor Armando começou a brilhar. Uma luz intensa, ofuscante, que tomou conta de toda a sala. A luz cresceu, cresceu, até explodir. E quando a luz se dissipou, o corpo do doutor Armando tinha sumido. No lugar dele, apenas uma pena branca, uma pena de anjo. Dona Maria olhou a pena, atônita. O que estava acontecendo ali? Quem era o doutor Armando? O que ele realmente era? De repente, uma voz suave, melodiosa, soou em seus ouvidos. Não tema, Maria. Eu estou aqui para protegê-la. Dona Maria olhou ao redor, procurando a fonte da voz, mas não viu ninguém. Quem está aí? Perguntou ela, com a voz tremendo. A voz respondeu suavemente. Eu sou o seu anjo da guarda, Maria, e eu vou te ajudar a encontrar o seu filho. De repente, a pena branca começou a brilhar intensamente, iluminando toda a sala. E na pena apareceu uma imagem do Pedrinho. O Pedrinho estava num lugar estranho, escuro, assustador. Estava amarrado numa cadeira, com a boca amordaçada. Dona Maria reconheceu o lugar. Era o antigo orfanato onde ela tinha abandonado seu filho. Ela precisava salvar o Pedrinho, precisava resgatar o seu filho, precisava corrigir os seus erros. Mas como? Como ela ia chegar até ele? Como ela ia enfrentar os seus demônios? Na imagem, o Pedrinho olhou diretamente para a câmera, e em seus olhos, uma mensagem clara, desesperada, que fez o coração de Dona Maria saltar pela boca. Mamãe, me ajude, eu preciso te contar a verdade. A verdade. O que o Pedrinho queria dizer? Que verdade ele precisava revelar? E, principalmente, que verdade Dona Maria estava tão desesperadamente tentando esquecer? Dona Maria correu como nunca correu na vida, o coração na garganta, a imagem do Pedrinho amordaçado grudada na mente. Precisava salvá-lo. Chegou no orfanato, a construção caindo aos pedaços, o portão rangendo como um grito de agonia. Entrou, o lugar abandonado, a poeira cobrindo tudo. Um cheiro de mofo, de solidão, de morte. De repente, um barulho, um gemido. Dona Maria seguiu o som, o medo paralisando cada músculo. Chegou numa sala escura, no meio, o Pedrinho, amarrado, apavorado. Pedrinho! Gritou ela, correndo para abraçá-lo. Mas de repente, uma voz fria, calculista, vindo das sombras. Que bom que veio, Maria. Estava esperando você. Um homem saiu das sombras. Rodrigo, o cara que tinha atirado no doutor Armando. Rodrigo, o que você quer? Gritou Dona Maria, protegendo o Pedrinho. Quero a verdade, Maria. Quero saber por que você me abandonou. Abandonou? Como assim? Eu sou o seu filho, Maria. O filho que você deixou nesse orfanato há muitos anos. O filho que você esqueceu. Dona Maria olhou para o Rodrigo, confusa, apavorada. Ele era o seu filho? Outro filho? Não, gritou ela. Isso não é verdade. Eu não tenho mais filhos. Rodrigo riu,
Uma risada amarga, dolorosa. Você não se lembra, Maria? Você nunca se lembra de nada. Você sempre foge da verdade. De repente, Rodrigo pegou uma seringa e injetou algo no Pedrinho. O menino começou a se contorcer, gritando de dor. Não! Gritou Dona Maria, tentando impedir Rodrigo. Agora você vai se lembrar, Maria, disse Rodrigo, com um sorriso cruel. Agora você vai se lembrar de tudo. E de repente a mente de Dona Maria explodiu. As lembranças voltaram com força total, invadindo sua consciência como um tsunami. Lembrou do Rodrigo, do parto difícil, da pobreza, do desespero. Lembrou do dia em que o entregou para o orfanato, com o coração partido. Lembrou de ter apagado tudo da sua memória, para poder seguir em frente. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela era uma monstra. Tinha abandonado 2 filhos. Por que, mamãe? Por que você fez isso? Gritou Rodrigo, com os olhos cheios de ódio. Eu não sabia o que fazer, respondeu Dona Maria, com a voz embargada. Eu estava desesperada. E o que você fez? Me abandonou, gritou Rodrigo. Me deixou sozinho nesse inferno. Me fez sofrer. De repente, Rodrigo apontou a arma para Dona Maria. Agora você vai pagar, mamãe. Agora você vai sentir a mesma dor que eu senti. Mas de repente, o Pedrinho se mexeu, com uma força sobre-humana. Ele se soltou das amarras e se jogou na frente de Dona Maria, protegendo-a do tiro. A bala atingiu o Pedrinho em cheio. Ele caiu no chão, agonizando. Pedrinho! Gritou Dona Maria, desesperada. Rodrigo olhou para o Pedrinho, com horror. Não! O que eu fiz? Gritou ele, com os olhos cheios de lágrimas. Dona Maria correu para o lado do Pedrinho, abraçando-o com força. Aguente, meu filho, disse ela, com a voz embargada. Eu te amo. O Pedrinho olhou para Dona Maria, com um sorriso fraco. Eu também te amo, mamãe, disse ele, com a voz quase inaudível. Cuide do Rodrigo, ele precisa de você. E com o último suspiro, o Pedrinho morreu. Dona Maria gritou um grito de dor, de desespero, de revolta. Perdeu mais um filho. Tinha perdido tudo. Rodrigo se ajoelhou ao lado do corpo do Pedrinho, chorando desesperadamente. Me perdoe, irmão, disse ele, com a voz embargada. Eu não queria que isso acontecesse. Dona Maria olhou para o Rodrigo com compaixão. Ele também era uma vítima da sua irresponsabilidade, do seu medo, da sua fraqueza. Eu te perdoo, meu filho, disse ela, com a voz suave. Eu te amo. Rodrigo olhou para Dona Maria, com os olhos cheios de gratidão. Eu também te amo, mamãe, disse ele. Dona Maria abraçou o Rodrigo, com força. Juntos eles iriam superar a dor, o sofrimento, a perda. Juntos eles iriam construir um futuro melhor. Um futuro de paz, de amor, de esperança. Mas será que essa paz duraria? Uma sombra pairava sobre eles. A mensagem rabiscada com sangue ainda ecoava em sua mente. Ele voltará, e ele será seu fim. Quem voltaria? O Pedrinho? Alguma força maligna? O futuro era incerto, e o terror. Apenas uma questão de tempo. Atenção, atenção, Brasil! Essa história te pegou de jeito, não foi? Te deixou de boca aberta, sem ar, pensando na vida. Então, escuta aqui, você precisa se inscrever agora mesmo nesse canal, senão vai perder as próximas histórias que vão explodir a sua cabeça. Esmaga esse botão de like com toda a sua força, mostra pro algoritmo quem manda, inunda a seção de comentários com as suas reações. Quero ver teorias, palpites, surtos. E para finalizar, compartilhe esse vídeo agora, mas agora mesmo, com 5 amigos que precisam conhecer esse final absurdo. Não espere mais um segundo.
Só os verdadeiros fãs sabem o quanto é importante apoiar o canal. Bora lá, o futuro das histórias épicas está nas suas mãos.